Abençoe todos vocês. Todos. Todos. Nós estamos hoje aqui juntos, excepcionalmente, para fazer um convite especial para as pessoas solitárias. Eu penso, eu creio, com todas as minhas forças, que o maior sofrimento humano é quando ele vive só. Só. A solidão. Né? A solidão. Eu penso que é a coisa pior que tem. Tanto é, Esther, que Deus fala, né? Depois que ele fez o homem, Adão, ele disse, não é bom. Quando Deus fala não é bom... É porque não é mesmo. É porque é péssimo. É. Essa é a realidade. Não é bom que o homem esteja só. Então, ele não fez o homem para morar, para viver só. Ele fez a porca, ele também fez o parafuso. Fez a parafuso, também fez a porca. Eu penso assim... E se o parafuso não tem a porca, aí o que acontece? Não vale nada. O que vai valer o parafuso? Não é? E depois de toda a criação, ele instituiu um casamento, né? A união de Eva e Adão. Quer dizer, mostrando que para viver nesse mundo, né, lindo que ele tinha feito, tinha que ser dois, não um. Um só não ia aproveitar. É verdade. Então... por quê? Porque nesta quinta-feira, depois de amanhã, nós vamos ter, não só no Templo de Salomão, aqui também em Chelas, em Lisboa, nós vamos ter uma reunião toda especial focando o solitário. O solitário, o abandonado, digamos assim. Não só os solteiros, mas tem casados que estão solitários. É, isso. Porque eles não se comunicam, não se entendem, não se falam. Então, vivem na mesma casa, mas estão só, carentes. E a situação, Esther, eu não sei se aconteceu com você, mas... eu sei que aconteceu comigo quando era jovem, na minha juventude. Então, eu costumava sair de um cinema, entrar no outro no sábado. Não tinha para onde ir, para fazer, não tinha ninguém do meu lado, estava sozinho, estava, digamos assim, era uma andorinha, vivendo sozinha. Então, eu sei o que é a solidão, porque eu vivi isso parte da minha juventude. E graças a Deus, um dia... nos encontramos. A gente se encontrou. E aí encontrou a porca com parafuso. Mas todo homem, toda mulher, ele quer casar. Seja ele bom ou mau, ele não quer ficar sozinho. Então, isso já Deus colocou dentro do homem, essa necessidade de serem dois, andarem dois juntos. Para que os dois sejam um, né, Esther? Não é só dois, são os dois serem um. Um ajuda o outro. Se um está mal, o outro levanta. Né? Então, se tiver mal e sozinho, fica cada vez mal. Fica pior. Então, o bispo Renato, mais a Cristiane, eles vão estar fazendo um propósito de fé. E isso fundamentado na própria palavra de Deus, na promessa de Deus. Você sabe que quando a gente aplica a palavra de Deus em nossas vidas, não apenas as promessas, porque as promessas todo mundo quer, mas também a disciplina,
a justiça, a ordem que a palavra de Deus ensina para os que nele creem. É claro, quando a pessoa crê mais ou menos ou não crê coisa nenhuma, ela não dá valor às coisas íntegras, à justiça, à verdade, não dá valor à honra, à hombridade, à palavra empenhada. Ela não dá valor a coisa nenhuma que se trata espiritualmente. Mas quando a pessoa é de Deus, quando ela tem o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é o Espírito da palavra de Deus. Quando a pessoa tem o Espírito de Deus e tem juízo, ela vem se espelhar a sua vida de acordo com o que está escrito, para que ela possa alicerçar a sua alma aflita, ferida, carente, doente, enferma. Porque, no fundo, Esther, quem sofre é a alma, né? O espírito é o que dá a direção. O corpo a gente já sabe, essa casca que a gente veste, né, durante toda a vida. Mas a alma, essa é que sofre. É a alma que sente dor, é a alma que sente fome. Que chora, né? A alma que grita pedindo socorro. Eu estava lendo aqui ainda há pouco, né? O Davi diz assim: ó Senhor, tira a minha alma da sepultura. Mas como que a alma pode descer à sepultura? É que a alma dele estava praticamente morta, né? Não, estava amarrada, presa na sepultura, porque a alma não morre. A alma não morre. A alma está sempre viva. Onde quer que a pessoa esteja, ali está a sua alma. E quando a pessoa deixa o corpo, ou melhor, quando a alma deixa o corpo, ela continua viva. Ele queria dizer que os prazeres já não havia nele, né? Ele sentia a morte, porque não havia prazer na vida dele. Pois é, e essa é a situação de muitas pessoas que têm vivido nesse mundo uma vida triste. Às vezes a pessoa, Esther, por exemplo, deixa eu beber um pouquinho d'água. Por exemplo, uma pessoa que é pobre, uma pessoa necessitada, uma pessoa que é carente das coisas que o mundo oferece, ela pensa assim, a alma dela pensa assim: se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse uma casa, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu pudesse viajar, se eu tivesse... Ela fica sonhando com o que os outros têm. Só que há muita gente que tem tudo isso e está dizendo: eu gostaria de ser como... morar num casebre. Exatamente. Ter paz. Mas ter paz. Isso. Pois é. Então, a vida se nos, digamos assim, nos prega uma situação que você, quando olha para você vê o sofrimento. Você olha para o lado esquerdo, vê o sofrimento. Do lado direito, sofrimento. Olha para cima, sofrimento. Por onde você vai, onde quer que você esteja, você vai ver sofrimento, sofrimento, sofrimento. Por quê? Porque a alma, sem a direção do Espírito, o Espírito Santo, obviamente, não tem como ela ser feliz. Ela sempre vai ser insaciável. Pode ter
todo o dinheiro do mundo, mas ela sempre Nada será, satisfaz, né? sempre será vazia, sempre será pobre e miserável, enferma. Por quê? Lhe falta a direção do Espírito Santo. Então, eu queria passar para as pessoas, Esther, esse texto maravilhoso que o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, escreve. Ele fala assim, olha só que bacana, olha só que coisa magnífica, você que está nos assistindo nesse momento, em Romanos capítulo 8, em versículo 16, a partir do 16, ele diz assim, o próprio Espírito, quer dizer, o Espírito Santo, porque Espírito é letra maiúscula, o próprio Espírito testifica, quer dizer, confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Muito bem. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Quer dizer, quem está em Cristo, nova criatura é. Ainda que enfrente problemas, dificuldades, solidão, tristeza, enfim, ainda que você esteja padecendo, gemendo, não importa. Se você está em Jesus, quer dizer, se você é filha, filho de Deus, então, da mesma forma como Jesus sofreu, padeceu, mas venceu, ressuscitou, morreu, foi morto, ressuscitou, está vivo à direita do Deus Pai. Então, quando a pessoa está em Jesus, ela tem uma segurança pessoal, a segurança de que ela tem um Senhor, ela tem um dono, ela tem um Pai, ela tem alguém que vai guardá-la, protegê-la por todos os dias da sua vida. As lutas. Mas ele dá direção para todas as situações. E a pessoa não está mais só, ela está sendo guiada pelo próprio Espírito Santo. Uhum. Então, ela toma iniciativas corretas, nunca erradas. Pois é, e é isso que a gente tem que se apegar. Porque lutas, problemas, sofrimentos, dores, enquanto nós estivermos nesse mundo, estamos sujeitos a isso. Por quê? Porque nós estamos inseridos no reino deste mundo, embora estejamos em Cristo Jesus. Nascemos da água e do Espírito Santo. Mas a nossa casca, que é o nosso corpo, continua aqui nesse mundo podre, nojento, esse mundo cruel, mau, perverso, injusto, esse mundo que só quer o mal da gente. Essa é a realidade, porque é o reino do mundo, é o reino das trevas, é o reino que Deus entregou na mão de Adão e Eva, e eles de bandeja entregaram para Satanás. Obviamente, a humanidade cresceu dentro desse contexto de injustiças, crueldades, mortes, vingança. Aí, tudo que existe de ruim, de perverso, tem nesse mundo. E quem está aqui neste mundo, mesmo que tenha
o Espírito Santo guiando Esther, está sujeita aos problemas. Não tenha dúvida nenhuma. Não tenho absolutamente nenhuma dúvida. Agora, o que é bacana é que quando Deus fez Adão, ele fez a Eva, ele disse, não é bom que o homem esteja só. E aí ele fez a Eva e tal, os dois se tornaram uma só carne. E o que ele fez permanece. Por exemplo, quando uma pessoa encontra outra pessoa, quer dizer, uma criatura que tenha o mesmo espírito, tenha o mesmo pensamento, que tenha o mesmo objetivo, que tenha o mesmo, digamos assim, os mesmos princípios. Temor a Deus, né? Puxa vida! Então, a pessoa vai viver com a outra, os dois serão de fato uma só carne. Uma só carne. E aí fica mais tranquilo enfrentar esse mundo mal, perverso. Então, você que nos assiste nesse instante e que talvez esteja aí embrulhada num cobertor, sozinha, sozinho, tá frio, você está embrulhada aí e está ouvindo, participando dessa live. Eu sei, a gente sabe o que é isso, porque nós já tivemos também nessa situação. Mas, desde o momento em que nós colocamos, depositamos a nossa fé, não é a nossa religião. Eu não estou falando de religião. Aliás, eu já disse e repito, eu odeio religião. Se existe uma coisa que eu não gosto, chama-se religião. Porque a religião bloqueia, cega o entendimento das pessoas. A religião é que faz a divisão no mundo. A religião é que faz separação entre as pessoas, né? Porque se eu tenho uma religião e você tem outra religião, então nós estamos separados por essa muralha chamada religião. Mas a palavra de Deus não é religião. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é espírito e vida. Espírito e vida. As minhas palavras, disse Jesus, são espírito e vida. Então, quando duas pessoas carregam a mesma fé, os mesmos princípios, vive de acordo com a palavra de Deus, então ela é transformada de fé em fé, ela vai sendo moldada de acordo com a vontade de Deus do Pai, porque aí a pessoa tem o Espírito de Deus para guiá-la, orientá-la. Jesus tinha o Espírito Santo, mas sofreu injustiças. Jesus tinha o Espírito Santo, mas teve fome. Jesus tinha o Espírito Santo, mas sentiu dores. Jesus tinha o Espírito Santo, mas ele teve que dormir no barquinho. Jesus tinha o Espírito Santo, mas teve que enfrentar este mundo vil, cruel, mal, perverso. Mas venceu. E como ele venceu, nós também, que cremos nele, que estamos nele, que seguimos os seus passos, os seus conselhos, também vamos vencer. É isso que Paulo fala aqui, o Espírito Santo diz, que o próprio Espírito Santo testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. E se somos filhos, logo somos herdeiros. Então, co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, olha só, é certo, Esther. Quer dizer, em Jesus se pode padecer, né? É interessante que
que estamos nesse mundo, né? Sujeito a tudo que acontece aqui. Se é certo que com ele padecemos, nós padecemos. Só de olhar as injustiças a gente já está sofrendo. Mas nós padecemos durante a nossa vida, porque mesmo tendo um casamento perfeito, mesmo tendo o Espírito Santo, mesmo tendo uma fé, mas nós padecemos. Nós padecemos. Nós sabemos o que é padecer. Mas, graças a Deus, tudo que nós sofremos, Deus permitiu. Para quê? Para que a gente pudesse aprender, Esther. Aprender. Você sabe que a criança, o ser humano, só aprende apanhando, não tem jeito. Isso Deus mostra com clareza. Ele, quando livrou o seu povo lá do Egito, libertou o povo do Egito, ele o guiou pelo deserto durante 40 anos. E uma nuvem de fumaça o guiava pelo deserto durante o dia. E uma nuvem, a mesma nuvem de fogo, se transformava em fogo durante o dia. Quer dizer, o Espírito de Deus era visível para o povo, mas o povo não identificava. Ainda assim era cabeçudo, cascudo, teimoso, e teve que aprender a viver na dependência de Deus. Então, Deus nos ensina no deserto. Quando nós padecemos, quando nós sofremos, Mas se a gente está em Cristo Jesus, então, lá na frente, vai dar tudo certo. Você seguindo aqui os versículos, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente que nós vivemos não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Há de ser revelada. Então, a gente sabe o que nos espera, né? É isso mesmo. No versículo 18, diz assim, porque para mim, deixa eu ler o texto melhor, veja o 17, diz assim, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus. Sabe lá o que é ser herdeiro de Deus? Você sabe lá o que é ser herdeiro do eterno, daquele que não morre nunca, jamais. Quer dizer, quem é herdeiro de Deus não morre nunca. Jesus disse, aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Nunca morrerá. Pode morrer o corpo, mas a alma vai estar sempre viva com ele. Então ele diz, se somos herdeiros, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, por causa dele padecemos também, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Veja só, Esther, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela não compara a vida dela com a vida das outras pessoas. Por quê? Porque ela é completa, ela tem a presença de Deus, ela é satisfeita, mesmo diante das lutas, das dificuldades, dos problemas. Ela é filha do rei. Ela carrega dentro de si essa convicção, essa certeza de que ela é herdeira do eterno. O eterno é eterno, se ele é eterno, se ela é herdeira do eterno, a pessoa também é eterna. Ela também é eterna. Então, nós carregamos essa glória dentro de nós, por quê? Porque o Espírito de Deus testifica, confirma dentro de nós que somos filhos de Deus. Então, isso é uma coisa muito íntima, pessoal, que cada um
tem que ter em relação a Deus. Isso não tenho dúvida, amiga. E é o Espírito Santo quem testifica com a gente. Quando não temos o Espírito Santo, porque nós tivemos também um período da nossa vida que não tínhamos o Espírito Santo, a gente era realmente intranquilo, a gente realmente era, digamos assim, abatido, triste, a gente tinha os problemas e achava que aqueles problemas iam permanecer eternamente. Por quê? Porque nós não tínhamos a confirmação do Espírito Santo em nós. Por isso que é importante, amiga e amigo, acima da sua união, você está sozinha, está sozinho, acima do seu casamento, do seu matrimônio, do seu relacionamento com outra pessoa, assim, você tem que ter um relacionamento com Deus. Você tem que casar com Ele. Isso mesmo. Você tem que casar com Ele. É interessante. Quando você casa com Ele, isso é feito pelo próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Ele vem sobre as pessoas que o querem, o desejam. Então, Deus permite que você esteja aí gemendo debaixo do cobertor, sofrendo na solidão, passando frio, sozinha, sozinho. Ele permite. Sabe para quê? Não é para o seu mal. Deus não tem prazer em ver a gente sofrer. Você acha que o Criador tem prazer em ver a sua criatura sofrendo? Se ele é justo, se ele é bom, como é que ele vai ter prazer? Não, ele não tem prazer. Mas ele permite que nós passemos pelos desertos, para que a gente venha aprender a depender dele e não depender deste mundo ou das coisas que o mundo tem, e não ficar olhando para o vizinho, e não ficar querendo saber o que aconteceu, o que deixou de acontecer com fulano, beltrano, ciclano. Nós vivemos numa fé focada naquele, minha amiga, meu amigo, que está vivo, que ressuscitou. E a prova de que ele ressuscitou é que nós estamos aqui e passamos pelos desertos, nós passamos dificuldades, e não dificuldades, digamos assim, físicas, mas as dificuldades emocionais, espirituais, enquanto éramos sós. Mas depois que tivemos esse pacto, esse casamento com Deus, então Deus deu-nos uma visão de um para com o outro. Guiou todas as coisas. Houve uma necessidade e nos aproximamos por essa necessidade, né? Mas, exatamente, houve um problema e que esse problema veio naturalmente trazer uma solução. Se não tivesse tido aquele problema, não teria solução. Quer dizer, fomos dirigidos por ele. Ele permite isso. Naquele momento, né? Ele permitiu que o seu povo passasse pelo deserto, que ele mesmo conduziu. 40 anos passando no deserto. E diz a Bíblia que as sandálias dos seus pés não gastaram. Não faltou água. No deserto havia água. Da rocha saía água. No deserto, Deus enviou cordonizes, carne, para que eles pudessem se satisfazer. Enviou o maná, que é uma espécie de trigo que fazia pão. Quer dizer, o povo de Deus tinha o suprimento das suas necessidades. Mas, veja lá, as necessidades, não as suas concupiscências, não as suas vaidades, nada disso. Estava passando no deserto. Mas tinha que aprender, Esther, uma coisa que a gente tem aprendido.
a viver na dependência dele. E isso se chama fé, amiga e amigo. Viver na dependência dele. Por exemplo, quando você tem um texto sagrado, você lê, por exemplo, esse texto aí é magnífico aos nossos olhos, poxa vida, isso é glorioso, porque... Saber que é filho de Deus, pode chegar na presença dele a qualquer hora. E o que pedir, ele não vai negar. Desde que seja de acordo com a vontade dele. Porque às vezes a pessoa fica insistindo em querer algo que não é da vontade dele. E ele sabe o que é melhor para nós. Então, amiga e amigo, quando se tem o Espírito Santo, a gente vive na dependência dele. A gente não fica atribulado, a gente não fica ansioso, a gente não fica nervoso, a gente não fica perdido. A gente não fica vazio, porque ele está ali e a gente conta com ele. Por isso que o casamento que você quer, ele é representado ou vai ser tipificado pelo casamento seu com Deus. Isso mesmo. Por exemplo, quando Deus fez o homem, no fundo, eu vejo assim, o Adão era Deus, tipificava Deus. E Eva tipificava a igreja do Senhor Jesus. Então, eu vejo nesse relacionamento a felicidade, um vivendo na dependência do outro. Então, quando você for, nesta quinta-feira, participar dessa terapia do amor especial, leve uma rosa. Uma rosa. Para que o bispo levar uma rosa? Você vai saber. Nem eu sei para quê. Sinceramente, eu não sei. O Renato não me falou, mas ele sabe que vai fazer. E eu sei que vai ser o melhor. Porque leve uma rosa. É baratinho. Você pode pegar até uma rosa qualquer no jardim no jardim, num jardim aí qualquer. Você pode pegar uma rosinha e levar. Mas leve. E você vai saber o que você deve fazer com ele. Com certeza, nesta quinta-feira, tá bom? 8h, especialmente às 8h. A Cristiane mais o Renato, que vivem essa fé que nós estamos vivendo, né, Esther? Eles vão dar a dica para vocês. Eles também apanharam, eles também sofreram e tiveram que se virar e tiveram que depender de Deus para que pudessem hoje estar ajudando outras pessoas, não só casais, mas também pessoas solteiras ou pessoas que estão vivendo só. Então, você é um nosso convidado, tá bom? Deus abençoe você, que o Espírito Santo venha abrir o seu entendimento para que você possa, neste exato instante, entender. Sabe? Aquela luz venha iluminar o seu entendimento. Puxa, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fiz aquilo? Que Deus venha ao seu encontro. O salmista disse, o rei Davi disse, a ira de Deus pode durar, mas só um momento. Porque a sua ira dura só um momento. Aí ele diz, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que essa alegria venha sobre você agora. Essa paz. A paz que faz trazer a alegria. Primeiro vem a paz no relacionamento com Deus. E em seguida vem a alegria. A paz é que agora você se tornou limpo.
diante de Deus. Então vem a alegria. Que isso aconteça com você agora, amiga. Aí mesmo onde você está. Mesmo onde quer que você esteja, você pode receber isso aí agora, nesse instante. Porque nós estamos ensinando, nós estamos passando para vocês, mais do que conhecimento, nós estamos passando o Espírito. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe grandemente. Graças a Deus.